Eu acredito que todo mundo durante a infância já assistiu ou pelo menos já foi exposto a alguma série dos Power Rangers, os nossos guerreiros de spandex favoritos. Por mais que todas as séries tenham um fator trash envolvido, eu ainda acredito que essa é uma das franquias mais imaginativas do mundo. Pra quem não sabe, Super Sentai é um show anual que tem no Japão, que deu origem aos nossos Power Rangers. Sim, as lutas são tiradas do show japonês, e eles readaptam a história usando atores americanos. Diga-se de passagem que esse esquema funcionou feito uma luva, porque Super Sentai já era uma série que vivia se renovando para vender brinquedos, o que significa que o show foi feito para ter vários reboots e edições diferentes. Isso tudo é porque a famosa Saban Company comprou os direitos de distribuição do Super Sentai na época. Tá, tudo isso é ótimo, mas eu queria falar aqui sobre a geração de Power Rangers que eu tenho nostalgia, que é entre os períodos de 2002 e 2010, quando a Disney comprou os direitos da franquia. Por mais que eu gostaria muito de falar da Era Zordon bem no comecinho, ou até mesmo dos que vieram depois, como Força do Tempo, Super Patrulha Delta ou Força Animal, eu vou falar do Power Rangers que finalizou essa era Disney. Hoje, meus amigos, falaremos daquela vez que o mundo acabou e os Rangers tiveram que sobreviver ao apocalipse. A única série que tentou desconstruir tudo aquilo que eles já fizeram até então. Pois é, apertem os cintos e vistam suas roupas de Mad Max, porque aqui eu trago Power Rangers RPM. Olha, perdão, mas eu não vou usar a música tema dessa série. Power Rangers RPM é Power Rangers se a humanidade estivesse sendo exterminada. O showrunner Judge Lin prometeu transformar a série em algo que seja para adultos, mesmo ele sendo menos que confiante no projeto. As máquinas assumem o controle de diversos governos por dentro com um vírus chamado Vindex e extinguem a humanidade. A última esperança é a cidade Corinto, uma cidade cercada por uma redoma gigante com escudos protetores. O exército, ou pelo menos o que sobrou dele, criam uma república e junto da nem um pouco suspeita Doutora K, fundam a unidade especial Power Ranger, com os operadores série vermelho, azul e amarela. Mas a história não começa de verdade com esses Rangers, e se você tá achando que essa pegada mais madura de Apocalipse é meio destoante com a série, você não viu nada ainda. Nós somos introduzidos aos três, mas logo depois rapidamente cortamos para um garoto solitário dirigindo um carro menos que original. Ele já tá ficando sem água em sua busca pela cidade de Corinto, mas ao cruzar o carro com uma única flor, ele decide dividir o pouco que ele tem com a pobrezinha. Isso aqui estabelece rapidamente que Vindex, além de ter matado todos os humanos possíveis, também matou toda a fauna e flora do mundo. E também diz bastante sobre o personagem principal, Dylan. Ele é um cara com implantes robóticos e problemas de memória, guardando apenas um relógio no bolso com sua música tema. Na verdade nem é esse o nome dele, ele só adota Dylan como um nome após conhecer o alívio cômico da série, o Ziggy. Eu já vou falar o porquê ele é tão importante, mas diga-se de passagem que no começo ele é um pouco... Eu nunca aprendi a tocar um instrumento musical. E eu sempre gostei, cara. Quem sabe o maior clarinetista do mundo é ido pra escola usando só a minha cuequinha. E olha, vou falar. Foi um trauma duro de superar, especialmente porque naquela altura do campeonato a assadura já tinha começado a se espalhar. Ele não cala a boca, mas tá tudo de boa porque ele conhece o caminho pra cidade de Corinto. Ao chegarem lá, é que Dylan conhece os Power Rangers e, meu Deus, essas são as fantasias que eu mais gosto. Não só isso, mas a coreografia é sensacional.
ainda mais comparado com os outros Power Rangers dessa época, mas enfim, o Dylan não sabe o que são os Power Rangers, nos dando um senso de que ele realmente não tem memória nenhuma desse mundo. Afinal de contas, como fãs da série, somos representados pelo Zig, que fica muito surpreso com Dylan não saber o que esse nome significa. Inclusive, isso é um tema muito presente com esses dois em particular. Eles são simbólicos de mudanças radicais na série. Dylan é uma quebra de padrões, tanto por ter essa atitude um tanto explosiva, quanto por ser um Ranger com mais bagagem que já tivemos até então. Dylan falhou em proteger alguém que ele nem se lembra, então é claro que ele vai impulsionar o time a acolher mais o personagem do Zig. Em relação ao Zig, ele é um Ranger alívio cômico que eu acho mais fraco da franquia. Ou não, dependendo do seu senso de humor. Eu também acho ele um pouco hilário às vezes. Mas assim, ele é um personagem que o ponto dele é ele ser irritante. Tanto que a Doutora K só odeia ele mesmo e quer que ele se foda durante o comecinho. Mas o que me vendeu nesse personagem é que sempre tem indícios que ele esconde algo maior. Que essa idiotice toda é realmente uma limitação. E por conta dele ser quem ele realmente é, ele teve que pagar o preço. Eu esqueci de mencionar, os policiais meio que prendem os dois. Pois é, esse talvez seja o primeiro Power Ranger que retrata a polícia como um bando de filho da puta. Nada contra o SPD, é claro, mas isso indica que o RPM quer tratar de temas mais adultos. Por isso o Dylan suspeita tanto de todo mundo. Não é só porque ele é o bad boy. Alguns prisioneiros também falam que o cartel quer a cabeça do Zig, o que leva a uma briga de prisão onde o Dylan salva a pele do novo aliado, por assim dizer. Isso nos mostra que, de novo, o Dylan tem compaixão. Ele enxerga a humanidade nas coisas mesmo sendo parte máquina. Senão, ele não salvaria o cara mais irritante do mundo. A Ranger amarela, Summer, vê esse mesmo potencial de heroísmo no Dylan, que porventura acaba se tornando o Ranger preto, depois dela convencer o time. Tá dentro? Ou tá fora? Bom, isso vai depender. Eu posso escolher a minha cor? Que pergunta boba. Claro que não. Enfim, é no terceiro episódio que o Dylan vira o operador série preto, mas não antes de tirar o Zig da cadeia. Também é aqui a primeira vez que vemos uma piada que quebra a quarta parede, na série inteira. As bio-roupas de infantaria da série de protótipos Ranger. Tá bom. Porque nada é tão infantaria quanto lycra brilhante cheia de cores. Isso não é lycra! A Doutora K pode ficar um pouco defensiva sobre seu trabalho. É quase como se os roteiristas não botassem fé no conceito de justiceiros com roupas coloridas. Isso aqui é porque, enquanto o Zig é um fanboy, o Dylan é o cara que simplesmente não confia neles. Quase como se fosse um hater. Tanto que, pro poder dele funcionar, que é um escudo de energia, ele precisa ter 100% de fé. Spoilers, quase nunca funciona. Porém, ele acredita muito no Zig, que a partir daqui começa a se tornar, e eu não brinco, o meu personagem favorito da franquia. Os dois são introduzidos ao Ranger Vermelho, Scott, o líder filho do coronel militar, e o azul, Flynn, mecânico, além das já mencionadas Doutora K e Summer. Logo é decidido que eles precisam achar alguém para operar o traje verde, e isso é posto a cargo do Zig de fazer. O porquê eles precisam de alguém agora só e não antes? Bom, o Vindex é uma inteligência artificial que vive se melhorando, construindo geração atrás de geração de tecnologia. Por isso os Rangers precisam muito completar o time e aumentar o seu arsenal de Megazords. Inclusive por conta disso, essa acaba sendo a série que tem mais brinquedo, o que pode ser meio irritante para algumas pessoas. Diga-se de passagem que o Zigmaster aqui acha uma candidata perfeita, mas não! Ela é um ciborgue do mal, ups! Logo antes dele ir entregar o morfador para ela, a Doutora K repete pro Zig que em hipótese alguma ele deve deixar isso cair em mãos erradas. Eu realmente nesse ponto tava achando que o Zig só ia perder o morfador. Ou sei lá, fugir, assim repetindo a história de um Ranger que precisa ser convertido para o bem. Mas não, surpreendentemente o Zig não corre. Digo, ele corre, mas com o morfador também. Ele tenta de todos os jeitos possíveis fazer com que a Tenaya 7... Eu não quero ser grosseiro, mas... O que é você? Tenaya Geração 7, o robô de ataque de infiltração Vengix. Sou seus pensamentos e mentes, sou o ser inconsciente da humanidade. Sou a evolução final da máquina... Ele tenta de tudo pra despistar ela, até se botando em risco perto do cartel que ele quer morto.
Ele realmente está protegendo isso com a própria vida, até que chegamos num ponto onde ou ele ativa o morfador ou ele perde a própria vida. Ao se tornar um Ranger, fica aparente que o Zig não sabe lutar nem um pouco. Claro, o traje dá um poder absurdo pra ele, mas não saber direcionar essa energia é o que realmente torna ele patético no começo. Eu amo assistir as cenas de ação do Ranger Verde justamente por isso. A curva de aprendizado que ele tem que passar para se tornar um bom Ranger é algo que acompanha a série inteira e torna ele muito mais gostável do que ele seria se só fosse o alívio cômico tosco. Na verdade, a comédia dele nasce não das falas ou piadas que ele tenta contar, mas sim do jeito que as pessoas reagem aos seus comentários patéticos e, às vezes, questionamentos válidos. O lance do Ranger Verde é que ele não é o mais engraçado da série, mas não é pra ser mesmo. Ele é só pra ser o mais relacionável. Uma coisa que eles usam pra demonstrar isso é o machismo. E como a gente vê que os comentários do Zig a respeito das pessoas serem maricas e conseguir encontros no traje, não são porque ele se acha superior às mulheres, mas sim porque ele é extremamente inseguro em relação à própria masculinidade, a um nível onde ele precisa tentar ser engraçado custe o que custar, inevitavelmente fudendo a relação dele com a Doutora K a princípio. Mas eu acho que é esse o ponto. O Ranger Verde tá sempre tentando, e por mais que ele nunca seja mais útil, ele aprende a não fugir do perigo. Ele enfrenta todo mundo que ele consegue, tem os diálogos mais conscientes e, além do que, ele é o mais humano. Pensa, todos os Rangers lutavam antes da transformação. O Scott é um militar piloto de jato, o Flynn é um mecânico que já fez tudo desde ser policial a liderar uma revolta indígena, a Summer é uma riquinha que luta artes marciais desde sempre, e o Dylan é um fucking robô. Ele nem precisa se transformar para destruir os robôs do Vindex. É insano. Já o Zig não, ele tá aprendendo de uma maneira até bem realista. Claro, ele nunca chega aos pés de nenhum dos outros, mas no final da série ele consegue lutar contra umas tropas sozinho, o que me deixou bem satisfeito. Inclusive, o Dylan já queria que o Zig fosse Ranger desde o começo, sabendo que a simbiose com o traje é permanente. Ele sabia que eventualmente ia acabar nisso. O que eu gosto é que ele nunca afirma que era essa a intenção dele, ele só aceita muito mais rápido do que os outros, o que lhe dá mais apoio quando ele finalmente questiona a identidade da Doutora K, algo inédito na franquia. Antigamente o mentor era sempre essa coisa alienígena, meio robótica e desumana. Porém, aqui vemos que o Dylan faz uma pergunta que nem mesmo Scott, o Ranger Vermelho, tem a moral de fazer. Quem é a Doutora K, afinal de contas? Isso começa uma bola de neve na série, em que os Rangers agora têm que lidar com o fato de nem mesmo a própria mentora ser completamente confiável. Muito menos o exército, que planeja manter a posição da cidade na tentativa de sobreviver, ao contrário de tomar uma decisão ativa. Isso põe todos os personagens em crise. Scott começa a questionar a autoridade de seu pai, Summer começa a se envolver com Dylan em sua busca pelo passado, na tentativa de honrar a morte de seu antigo mordomo, Flynn percebe que ser um herói não é mais importante do que ser um bom mecânico, e o Zig tem que lidar com o fato de que ele traiu a máfia fazendo o que acreditava que era certo. Eu vou começar a entrar em spoilers agora, porque não tem mais como. Eu recomendo pra quem tiver interessado procurar essa série no Netflix. Sério, esse Power Rangers vale muito a pena. Eu preciso falar das reviravoltas aqui, porque senão eu vou me arrepender minha vida inteira. Tudo isso é só muito da hora pra eu não falar. A história tem esse tema de abraçar a humanidade, o bom e o mal. E pra ilustrar isso, eu preciso entrar mais a fundo nos Rangers e nos arcos de personagem. Os 5 primeiros episódios funcionam tão bem juntos que você já consegue sentir o amor que tem nessa série. O ritmo é maravilhoso e a direção de arte é foda. Não recomendo outra série mais. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a identidade da Doutora K. Ela é só uma menina. De novo, uma quebra de expectativa. Doutora K foi uma criança prodígio nascida em laboratório. Ela nunca podia sair da base como parte de um experimento chamado Sopa de Alfabeto. Tanto que ela nem tem um nome para começo de conversa. Isso também explica o porquê os Zords têm cara de bichinhos. A Doutora K reprimiu sua infância, apenas mostrando ela pelo design de suas criações. Ela tinha apenas 2 amigos, 2 gêmeos que completam a frase um do outro e matam sem remorso. Inclusive, esses são os 2 últimos Rangers, operadores série Ouro e Prata, Jam e Gemma. Olá! Doutora K? Eu sou o Gemma! E eu, Gemma? Vamos nos divertir muito trabalhando juntos! Só diz o que podemos fazer.
podem parar de falar desse jeito. De qual? Jeito! Tá, o lance da fala realmente não me irrita nem um pouco. Eu encaro muito mais como uma piada ou quão absurda é a relação desses dois. Aparentemente a doutora K se esconde na forma de um computador porque ela tem medo de sua própria humanidade. Jem e Gemma eventualmente são achados perdidos no deserto depois de anos, mas antes disso, a doutora K realmente acha que perdeu a única família que ela podia confiar. Por isso, ela não chama os Rangers pelo nome, mas sim pelo código de série deles. Quando Jem e Gemma voltam para a vida dela, a doutora começa a chamar os Rangers pelo nome, representando sua mudança. Menos o Zig, que ela só chama de Ranger Verde mesmo. Ou seja, é assim que eu vou me referir a ele no resto do vídeo. O Ranger Verde, como já mencionamos, é detestado pela doutora, o que faz sentido. Pela sua personalidade mais robótica e pelos seus parâmetros de beleza, a doutora K jamais teria interesse nele. O problema é que ele, no caso, quer desesperadamente ser gostado por ela, o que leva ele a não conseguir abaixar seus modos de defesa, sendo bem grosseiro com ela da maneira que ela é com ele. Tanto que, eventualmente, quando ela fala o nome dele, é um símbolo de como ela aceitou sua humanidade. Porque o Operador Série Verde é o Ranger mais humano. Inclusive, o motivo que o cartel quer a cabeça dele é que ele resolveu usar o equipamento médico de um caminhão que ele tinha que vender para ajudar uma família necessitada. Ele fez o que ele sempre faz, se arriscou para ajudar outra pessoa. O mais interessante, porém, é a sua relação com Dylan. O Ranger Preto serve como um mentor pro Verde, de uma certa forma. O Dylan é a pessoa que menos quer se envolver com os outros, que menos tolera a besteira dos outros. Então, à primeira vista, parece sem sentido porque ele gosta tanto do Ranger Verde. Tudo fica claro quando percebemos o quão patético o Verde é, a princípio. Ele tá sempre sendo humilhado, então de uma certa forma, o Dylan achou uma pessoa que finalmente depende dele de novo. Sem falar que botar o personagem mais sério com mais cômico funciona maravilhosamente bem, eles se equilibram. Você realmente percebe a amizade sendo construída de maneira natural diante de seus olhos, e isso é algo que eu sinto que as séries do passado têm tido problema. Ou os Rangers são já melhores amigos automaticamente, ou eles só brigam até o final da série. Não que essas relações não sejam caracterizadas bem, é só que o RPM tem um senso de evolução da narrativa que eu só não percebo nas outras. Inclusive, a Summer e o Dylan acabam desenvolvendo um interesse romântico que formou o par mais forte da franquia. Isso é porque a Ranger Amarela é uma das personagens mais fortes. Ela tem um instinto maternal que não fica no caminho do que ela sabe que tem que fazer. Quando ela encontra Dylan pela primeira vez, ela já enxerga a humanidade no rapaz, de uma maneira que os outros Rangers a princípio ou se recusam a ver ou são incapazes. A grande questão da Summer é que ela era uma pessoa totalmente diferente antes do apocalipse. Ela era uma riquinha snob, cercada por amigos falsos e convencida que ela por si mesma não tinha valor, só por dinheiro. Quando o mundo acaba e o dinheiro só não importa mais, todos se voltam contra ela, menos seu fiel mordomo, seu único amigo de verdade. Summer se abre com ele falando: Espere, Andrews, quero te perguntar uma coisa. Preciso que me conte a verdade. Mas é claro, senhorita. Por que você me aguentou? Por que não continuou em frente e me deixou pra trás? Eu presumo que pela mesma razão porque fiquei com você e sua família todos esses anos. Estou esperando. Esperando o quê? Por você, senhorita. Esperando que me mostre quem realmente é. Debaixo dessa maquiagem, desse cabelo, dessas roupas chiques e desse diamante. Eu não sei quem eu sou. Não há problema, senhorita. Eu sei. É por isso que estou feliz por tê-la esperado. Andrews acredita que as pessoas são mais do que aparentam ser. Uma verdade que permeia na própria Summer. Ela pode ser rica, mas ela também dirige uma motocicleta, luta Kung Fu e no fundo sabe que tem valor muito além do dinheiro. O pior é que o Andrews morre numa cena que sempre me tira lágrimas. Vamos, nós temos que ir. 30 quilômetros à frente, senhorita. Vai conseguir. Não sem você, por favor. Eu ainda tenho que mostrar pra você quem eu sou por dentro, apesar de tudo. Irá, senhorita Summer. Estarei atento. E estarei esperando. A Ranger Amarela, assim como todos eles, é muito mais do que o seu estereótipo. Ela não é só a mãe do rolê, ela é a segunda cabeça, por pior que isso tenha soado. Já o Flynn, esse aqui é o coração. Infelizmente, ele é o que recebe menos foco, mas eu acho que ele tem uma das melhores jornadas de personagem. O Ranger Azul sempre quis ser um super-herói,
Um sonho que infelizmente nunca se realizou, porque, como a Doutora K acaba dizendo, super-heróis não existem. Porém, ele acaba se provando quando ele abraça seu lado mecânico, criando novos Zords e solucionando a maior parte dos problemas. Na verdade, essa coisa de falarem pra ele que heróis não existem começou com seu pai, que ficava puto que ele sempre perdia os empregos por seu altruísmo que passava da conta. Tudo culmina quando o Flynn descobre que o seu traje azul tem um defeito de fábrica, o tornando amaldiçoado. Isso replica o como o próprio Flynn é fardado por sua natureza heróica. No próprio dia do fim do mundo, o Ranger Azul resolveu ir salvar um monte de gente dizendo pro seu pai: Flynn, não! Eu sou assim mesmo, pai. Mas no seu momento de fraqueza, ele lembra o final da história. Meu filho, Obrigada. olha pra você, arriscando a vida por um grupo de pessoas que você nem conhece. Está orgulhoso de si mesmo? Pai, eu tenho que ir. Porque eu estou. Todos esses anos eu tinha dito a você que super-heróis não existem. Na verdade, o tempo todo eu estava olhando pra um. Ele provou que o pai dele estava errado. Ele sempre foi um herói, mas abraçando seu lado humano, ele consegue consertar o defeito do traje azul, mostrando que ele é muito mais do que um simples mecânico. Ele acaba desenvolvendo uma amizade com a Gemma. E eu não mencionei os gêmeos até agora porque a personalidade deles é meio que conturbada. Eles agem feito crianças pelo resultado das suas experiências traumáticas com a sopa de alfabeto. Afinal, eles passaram anos no deserto gerando um nível de codependência ridículo. Eles sempre completam as frases um do outro, mas eles são separados até que bastante ao decorrer da série, então isso nunca chegou a me incomodar. Pelo lado bom, eles são personagens completamente únicos para a série como um todo. Eu acho que a relação dos dois é super engraçada, o que eu acho que era a intenção. Agora vamos falar do Scott. Ele é um dos melhores líderes de qualquer série da franquia. Isso se deve ao crescimento dele como pessoa e como guerreiro na luta contra Vengeance. Scott era piloto cadete do Esquadrão Águia, liderado por seu irmão. No dia do fim do mundo, Scott perdeu seu irmão em uma missão tendo que ser resgatado por Summer. Ele se torna líder dos Rangers como uma forma de seu pai manter o controle do time para o exército, o que acaba não dando muito certo. Tanto Scott quanto seu pai são extremamente cabeça dura e firmados em seus pontos, ainda mais considerando que o coronel é bastante conservador e prefere que a humanidade fique sempre em seu domo. Assim como os outros personagens que se escondem atrás das máquinas, ele tá errado, e o Scott é o primeiro a perceber. Dylan questionar a doutora inspira Scott e o faz perceber que se a humanidade se esconder em Corinto para sempre, estaremos todos perdidos. Vengeance não vai parar de tentar destruir a cidade. A cada dia ele fica mais forte e mais inteligente, ou seja, a gente tem que levar a luta até ele. O coronel quer que a humanidade sobreviva, mas os Rangers lutam para que a humanidade de fato viva. A pior parte é que eu entendo muito a visão do coronel. Afinal, se isso fosse qualquer outra série, a estratégia de esperar eventualmente ia funcionar. Esse Power Rangers aqui é o que melhor constrói esse conflito final, pegando inspiração de ótimos finais como dos Power Rangers no espaço, ou até mesmo o próprio SPD que tentou fazer o mesmo com seus personagens. A diferença é que todos os robôs de Vengeance são intimidadores, até o próprio chefão que tenta matar os Rangers pessoalmente várias vezes. Afinal, a Tenaya 7 existe porque Vengeance sabe da necessidade de ser humano para destruir aquilo que é humano. A relação dela com os outros robôs mostra uma história muito relacionável de uma mulher tentando ser levada mais a sério, mas além disso, existe uma política interna entre eles muito estranha que leva a gente até a torcer pela vilã. Assim como Vengeance, a Doutora K se tornou uma voz no computador, mas foi o Ranger Preto que resgatou a sua humanidade. Pra ser sincero, acho que fazer o Ranger mais forte ser também metade máquina foi uma ótima escolha. Porque ele mesmo foi feito assim por causa do vilão também. Ele é um dos híbridos de máquinas com humanos, dando pra ele uma doença que pode lhe transformar em um robô do mal permanentemente. Ele está além de salvação, dando pra série esse tom sombrio de tentar lutar mesmo sabendo que tudo tá perdido. Eu sou incapaz de não enxergar um paralelo disso com a situação da franquia na vida real. A Disney estava perdendo mais dinheiro do que ganhando produzindo essas séries, ainda mais com a ambição que essa última tinha de tentar salvar a franquia. Eu acho que tem alguma coisa também relacionada com a Hasbro ter os direitos de vender os brinquedos, mas eu não sei dizer. O criador do show foi demitido pro final da série, mas o que ele criou é tão bom que os roteiristas finalizaram com chave de ouro, refletindo nesse tema de esperança. A empresa Nel Saban acabou comprando os direitos da série no final das contas.
lançando uma das piores séries que a gente pode assistir hoje. Cara, a decaída de RPM pra Beast Morphers ou até mesmo Ninja Steel é tão grande. RPM era pra ser uma série que inspira o futuro da franquia, mas ao invés disso só foi a última série boa que a gente teve mesmo. Terminando, eu queria refletir sobre uma última cena. Dylan, junto de Summer, resolve sair de Corinto em busca de seu passado depois de derrotar o Vindex. E eles acabam cruzando com a flor do começo da série. Dessa vez toda crescida. O que eu não esperava é que essa flor daria para um caminho com várias outras flores e uma vista para uma montanha, mostrando que a natureza finalmente está retornando ao mundo. Essa é uma rara história onde a humanidade salva o planeta não com ódio ou com pensamento utilitário, mas sim acreditando em nós mesmos e uns nos outros, pois a humanidade é o que realmente nos inspira a crescer.